Atenção que o vídeo que você tá para assistir, ele é restrito e eu já vou te explicar o porquê. Mas antes disso, eu tô para dizer para você que essa vai ser uma das melhores aulas sobre arquitetura e design de software que você já viu. Uma das melhores, porque o que você vai aprender aqui hoje são o que as grandes empresas usam, tá? Para arquitetar e manter as aplicações que duram por muitos anos. Como que você consegue medir realmente se uma aplicação ela está dentro de parâmetros que vão fazer com que ela dure por muito tempo? E por que eu digo que é uma das melhores aulas? Eu digo isso porque o conteúdo que você vai assistir, hoje é restrito apenas para alunos do nosso MBA em Arquitetura Full Cycle. Aqui na Full Cycle a gente tem um MBA onde a gente ajuda alunos a projetarem, a liderarem, a criarem aplicações de grande porte, né, para as grandes empresas. Esse é um MBA em Arquitetura Full Cycle. Inclusive, se você quiser saber mais, eu super recomendo que você clique no link aqui na descrição. A gente vai bater um papo. Eu quero entender o seu momento profissional, que talvez faça sentido para você entrar na nossa turma do nosso MBA. Beleza? Então, lance o seguinte, coloque aí no comentário se você hoje já manja ou se você trabalha com arquitetura de software. Curta bem essa aula, anote, porque eu não sei nem se eu vou deixar essa aula no ar na boa, porque ela faz parte do nosso MBA, beleza? Aproveita, aprende bastante, porque isso que você está vendo hoje é coisa de gente grande. Então, roda a vinheta e vamos lá a exatamente a nossa aula do MBA em Arquitetura Full Cycle. Bom, pessoal, e agora que a gente falou um pouco sobre dimensões, eu não sei se você percebeu, mas em algum momento eu falei como que eu consigo ter métricas, como que eu consigo realmente medir, né? Se essa preocupação que eu tô fazendo, que eu tô tendo, ela tá certa, como que eu consigo verificar que o meu software ele tá evoluindo da forma correta e ele tá sob controle, esse tipo de evolução. E é por conta disso que nesse momento a gente vai entrar num assunto que ele é extremamente importante, raramente você vê alguém fazendo, mas a dica que eu dou aqui para você de cara é, você acha que esse software ele vai durar por um bom tempo? Se você acha que esse software ele pode se degradar pela situação que ele está sendo criada, a gente vai começar a ver agora um aspecto que é extremamente importante, que a gente chama de Fitness Functions, tá? O que é isso aqui, né? Aqui eu peguei um exemplo de um livro extremamente importante que, na minha opinião, você deve ler, que ele chama Building Evolutionary Architectures, tá? Esse cara, ele fala o seguinte, que as Fitness Functions, né, é uma forma de você ter mecanismos que tragam para você um objetivo claro para você avaliar as características da sua arquitetura. Tá? Então isso aí é um ponto super importante. Como que eu realmente consigo avaliar se a minha arquitetura tá ok? Como que eu consigo avaliar se eu tô realmente com esse software atendendo os objetivos que eu quero trazer e que eu quero medir? Legal? Então essas Fitness Functions, elas vão ajudar a você ter clareza na hora de você medir o que você considera importante para a evolução conforme o tempo for passando ali no seu software. Legal? Então isso aí é um ponto importante. Ó, uma ideia aqui interessante, tá? Se você olhar aqui, você vai perceber que o seu software tem que trabalhar com monitoramento, você tem que ter teste, você tem que ter métricas, você tem que ter momentos onde você vai fazer o seu software falhar para você ver tempo de resposta, de recuperação, tempo de falhas entre episódios, né, entre incidentes. Então a gente tem diversas situações que, se nós conseguirmos medir, vai começar a fazer muito sentido para ver se o software ele está evoluindo de uma forma mais correta. Então olha só que interessante essa imagem aqui, quando a gente está falando em Fitness Function, né? Olha só que interessante. Se você perceber, o meu software ele tem que ter uma forma de ser auditável. Ele tem que trabalhar e ser pensado em performance. Esse software ele tem que pensar na parte de segurança. Esse software ele tem que atender requisitos
tá? Esse software, ele tem que ter testes, ele tem que ter teste de unidade, ele tem que ter testes de integração, ele tem que conseguir garantir que ele está atendendo esses requisitos. Ao mesmo tempo, esse software, ele tem a área de dados. Como que eu consigo analisar isso aí? Como que eu consigo ver que essa parte, ela está sob controle? Como que a parte de legality? Como que eu consigo ver a parte de escalabilidade? Então, se você conseguir perceber, né? Tudo isso que eu estou trazendo aqui para você depende exclusivamente de uma coisa: tempo. Tudo isso que eu estou falando é uma forma de você medir esses aspectos conforme o tempo vai passando. Ok? O mais complexo do software não é só quando você faz o deploy pela primeira vez. É como ele vai se degradando conforme o tempo vai passando. E para você medir essa degradação, você tem que olhar essas dimensões e você tem que analisar cada uma dessas dimensões conforme o tempo vai passando, né? Aí eu comecei no dia 1, como que essas dimensões elas estão estruturadas, né? No dia 2, no dia 10, no dia 100, daqui 3 anos, como que estão essas áreas que eu considero importantes durante o meu software? O grande ponto de tudo isso é que, para a gente conseguir fazer isso, simplesmente a gente precisa medir. E medir não é algo fácil. Então, eu quero passar nesse capítulo também aqui para você algumas formas que você pode utilizar para medir diversos tipos de área, para que, conforme o tempo for passando, você consiga ver como o seu software está evoluindo e se ele está evoluindo para melhor ou para pior, se ele está degradando, né, em algum aspecto, né, em relação ao todo aí do software, legal? Então, baseado aqui nessas fitness functions, né, vamos tentar entender um pouco mais claramente como que isso acaba se comportando. Vamos lá. Toda vez que a gente falar sobre fitness function, no final das contas a gente está falando em uma forma de medir a efetividade, a performance e fatores relevantes de acordo com a arquitetura de um software. É isso que você tem que pensar na hora que a gente fala em fitness functions. A gente está falando em medir, verificar o quanto isso é efetivo. Como que o meu software ele está performando. E essa performance aqui não é performance necessariamente de velocidade. É uma performance de como que ele consegue entregar aquilo que ele foi feito para fazer. Legal? Quais são fatores que são importantes, inclusive, para esse software conseguir fazer diferença? Legal? Outro ponto importante aqui sobre fitness functions. Seguinte, elas são definidas baseadas em diversos critérios, incluindo, nesse caso, performance, modularização, mantenabilidade, escalabilidade, segurança. Legal? Então, toda vez que você vai pensar numa fitness function, você pensa, quais são os critérios que fazem muito sentido aqui para mim, para eu conseguir medir, né, o meu software, como que o meu software ele está evoluindo. O que faz sentido, né? Se é um software que precisa de muita performance, poxa, vamos medir como é que está o nível de complexidade no meu código. Vamos ver como é que está a complexidade ciclomática ali no meu código. O meu código, ele tem um monte de componente. Vamos medir como é que está a relação entre os componentes desse software e o quão complexo aquilo está ficando. Se eu tenho um monte de classe, uma classe aponta para outra, se eu estou ficando com muita herança, né? Se eu estou trabalhando com diversas coisas no meu software, eu consigo começar a medir o nível de complexidade, né? Há pessoas que, dependendo da forma como a empresa se organiza, né, elas tentam ao máximo evitar comentários no código. Então, e se eu começar a medir a quantidade de comentários que eu tenho no meu software, baseado nesses comentários, eu começo a pensar, toda vez que tem um comentário, eu tenho uma red flag aí. Então, baseado na quantidade de comentários, eu posso conseguir colocar um threshold ali que eu tenho que tomar cuidado com o meu software. Se eu tiver um software que é só comentário, mas entenda, tá? Quando eu tô falando aqui de comentário é uma coisa, documentação é outra. Eu vou dar um exemplo, a linguagem Go, por exemplo, né? Como que você documenta a linguagem? Através de comentários, entendeu? Mas aquele comentário, ele tem o objetivo de gerar documentação.
Agora, a gente tem comentários, por exemplo, que ele vai falar o seguinte, olha, esse pedaço eu estou fazendo assim porque ele vai calcular a taxa de juros, ele vai dividir, e isso é baseado de acordo com aquela tabela que foi passada naquele dia aqui para mim. Esse tipo de comentário, eventualmente, pode ser um malefício para o software, quer dizer que o meu software ele não está expressando aquilo que ele deve fazer. Isso aí é uma polêmica, principalmente por conta do livro do Clean Code do Uncle Bob, que ele fala que não deve ter comentário e etc. Obviamente, eu não trabalho de uma forma ferro e fogo, muito código meu, que em alguns pontos que eu acho complexo, eu coloco o comentário, inclusive, mas aí, novamente, será que eu estou colocando o comentário porque é complexo ou o meu código ficou complexo, por isso que eu tenho que ter comentário? Então, cada empresa tem uma maneira, de forma geral, de medir a complexidade que o software está. Ou é em relação entre classes, em relação à herança, a quantidade de linhas dentro de um arquivo, a quantidade de linhas no tamanho do meu software, ou, por exemplo, tem muita gente que começa a medir o software o seguinte, toda vez que o domínio do meu software começa a mudar muito, significa que eu vou ter mais instabilidade no meu software. Então, e se a gente medir a quantidade de mudanças que a gente tem no core do software, né? Se a gente tem muita mudança aqui, quer dizer, por exemplo, que eu tenho algum problema, né? Ou eu posso fazer medições em relação à parte de coesão. Toda vez que eu mexo num arquivo, eu tenho que mexer em outro. Toda vez que eu mexo numa parte, eu tenho que mexer em outra. Quer dizer que provavelmente está faltando coesão no meu software, né? Toda vez que você tem que mudar alguma coisa, você tem que sair mudando em outros pontos, quer dizer que pode ter um cheiro ruim, né? A gente tem um bad smell aí no seu software. Então você pode querer medir isso. Então, depende muito de cada tipo de software. Se é um software que precisa de muita performance, obviamente, alguns desses pontos você vai querer medir. Legal? Agora, que são softwares que ele precisa ou eles têm outras características, às vezes isso aí para você é irrelevante. Né? Então, olha como que é importante você ter esse tipo de visão. E esse tipo de visão só vai ter se você conseguir medir. Daqui a pouquinho a gente já vai falar para você como que a gente medir. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Outro ponto importante é a Fitness Function, ela vai acompanhar o seu software e a sua evolução. Se é para acompanhar, significa que você vai ter dados, e não somente dados, você vai ter dados conforme o tempo vai passar. Legal? É dados baseado no tempo. E conforme os tempos passam, você vai ter uma taxa. E daí, quanto maior essa taxa, melhor o seu software está. Quanto menor essa taxa, mais se degradando o seu software ele vai estar. O grande ponto é que partes desses atributos que a gente acaba olhando no nosso software, eles simplesmente têm pontos que têm mais peso, né? Sei lá, comentário pode ser algo crítico, então eu não vou dar um peso tão grande caso eu tenha muita complexidade na parte... Sei lá, você começa a pegar... fazer verificação de algoritmos e o nível de complexidade dos seus algoritmos, você pode dar mais. O response time aqui para mim é muito importante, então esse tem um peso maior do que comentário. O débito técnico, ele é tão importante quanto performance para mim, para eu conseguir controlar esses tipos de coisa, né? O tempo de recuperação quando o meu software ele cai do ar. Né? Então, esses tipos de ponto são importantes porque são métricas que vão verificar holisticamente como o seu software ele tá, beleza? E o que acontece? Uma vez que você consegue verificar os aspectos mais críticos e os menos críticos colocados ali no seu software, você vai conseguir ter essa métrica. Agora o ponto é o seguinte, como assim são os pontos críticos? O grande ponto é que muita gente, quando começa a trabalhar com essas fitness functions, eles querem medir tudo. E às vezes, sei lá, o cara vai querer medir todos os endpoints e ver o response time. Será que é preciso realmente fazer isso? Por isso que a gente tem que pensar no nível de criticidade. Poxa, eu tenho 50 endpoints na minha aplicação, mas 80% dos endpoints das chamadas estão batendo nesses 20% desses endpoints. Poxa, eu vou medir somente esses 20%.
Esses caras aí são os mais importantes. Esses caras aí que podem gerar mais lentidão e mais impacto no meu software. Então, por isso que a gente precisa identificar os aspectos críticos do sistema, tá? Identificação de pontos críticos. Você não precisa ficar querendo medir o software inteiro, senão daqui a pouco a gente começa a cair novamente naquele efeito Torre de Marfim, Ivory Tower, onde o arquiteto ele tá tão descolado da realidade, o software tá com tanto débito técnico e ele tá querendo ver aquele detalhe daquele endpoint que faz um ano que ninguém acessa. Entendeu? Então, esses pontos aí são importantes. Agora, a grande questão aqui dessas fitness functions é como que eu consigo medir? Wesley, você está falando muita teoria. Como que a gente consegue ir para a prática e pensar nesses aspectos? Aqui eu quero trazer um exemplo para vocês de fitness functions baseado em 3 atributos que eu vou dar aqui para o nosso software. Obviamente, dependendo do tipo de criticidade do seu sistema, dependendo da característica do seu sistema, você vai utilizar, obviamente, mais categorizações e outros tipos de categorizações. O que eu vou trazer aqui são alguns pontos que, às vezes, a gente acaba esquecendo de medir. Legal? Então, como que eu começo a trabalhar com esse cara aqui? Então, eu tenho aqui minhas fitness functions e eu quero ir aqui para minha primeira característica, que é performance. Então, quais são os pontos que, na minha opinião, são importantes para a relação em performance? Vamos imaginar que o response time, a latência, para mim, é extremamente importante em relação à performance. Perceba, eu não estou colocando nem throughput aqui, eu poderia colocar todos os pontos que eu acho importante. Então, o que é na parte de performance? Como que eu estou definindo? É a média do response time dos endpoints críticos baseado numa carga específica. Então, baseado numa carga que eu estou dando, eu quero saber qual que é a média dos endpoints mais críticos que eu vou trabalhar. Perceba que eu não estou olhando apenas um endpoint. Você pode até fazer um drill down em relação a tudo isso, mas o grande ponto que eu estou trazendo aqui é qual é a média do response time que eu estou trabalhando. Então, baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um score, né? E enquanto o response time pode ser comparável a uma meta estabelecida. Então, nesse caso aqui, ó, se você olhar, eu criei um exemplo para vocês darem uma olhada, tá? Essa quantidade de pontos, esses tipos de coisa, é totalmente arbitrário. Você vai definir isso, tá? Isso aqui é um exemplo que eu tô dando baseado num sistema que tem uma certa necessidade. Cada sistema tem uma necessidade. Então, por exemplo, excelente. Eu vou medir aqui com 1 ponto. Né? Todo sistema que para mim está excelente tem 1 ponto. Isso significa que o response time dele está menor ou igual a 200 milissegundos. Então estão chamando minhas APIs, a média é menor ou igual a 200 milissegundos. Tá excelente. Agora, se tiver bom, eu vou dizer que é 0.8. E isso significa que é uma chamada que vai demorar entre 201 a 300 milissegundos. Ruim, né? Eu estou dizendo que é 0.4, que é entre 301 milissegundos a 500 milissegundos, né? Que dá 0.4 ponto. E aqui, ineficiente, é inaceitável, não tá certo, tá? É 0 pontos, né? Ou seja, toda vez que eu bater aqui para mim a média de criticidade dos meus endpoints aqui, se forem acima de 500 milissegundos é inaceitável aqui para mim, então eu vou dar 0 pontos. Legal? Então aqui é um exemplo, tá, de performance. Perceba esses pontos da forma como eu estou trabalhando, eu estou delegando de forma arbitrária aqui. Vamos falar sobre confiabilidade, né? O que é confiabilidade? É a habilidade de um sistema se recuperar de falhas. Né? Ou seja, o qual eu posso confiar naquele sistema e como que eu consigo verificar isso, né? Como que eu vejo se o meu sistema é confiável? Cada pessoa pode ter uma métrica diferente. Eu estou trazendo 2 aqui para vocês, que é o MTBF e o MTTR. O que isso significa? As métricas elas podem ser um MTBF, que é o Mean Time Between Failures, ou seja, é o tempo entre uma falha e outra, né?
O que que isso significa? Essa, na minha opinião, é uma das principais métricas, pessoal. Se toda vez que você tem falha, quanto tempo está durando entre uma falha e outra? Eu tive um problema hoje, daqui 30 dias eu tive um outro problema. Então significa que o meu MTBF foi de 30 dias, ok? E a gente tem um outro ponto importante aqui, que é o MTTR, que é o Mean Time to Recover, né? Ou seja, quanto tempo eu demorei para me recuperar de uma falha. Então, assim, se você perceber, são duas métricas extremamente importantes, mas elas visam coisas diferentes. Por exemplo, eu tive um problema e assim que eu resolvi esse incidente, eu demorei 10 minutos para botar o sistema no ar. Então, isso significa que o MTTR é 10 minutos. Perfeito. Ok? 10 minutos aqui para mim. Porém, né, 10 minutos é muito ou é pouco? Depende do tipo de sistema que você tem. Por outro lado, o MTBF ele vai ver, poxa, não adianta você se recuperar em 1 minuto e você ter um problema de falhas a cada um dia. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, às vezes, você tem um problema de falha que você demora 1 hora para se recuperar, mas você teve isso a cada 2 anos, que eu acho bem difícil, né? Então, olha só que interessante, né? Então, são 2 aspectos importantes para eu verificar a confiabilidade do meu software. Então, um exemplo aqui, né? Um excelente, um ponto. Então, se o MTBF for maior ou igual a 30 dias e o MTTR for menor que 2 horas, eu estou falando que está excelente. Se tiver o MTBF maior que 20 dias e o MTTR menor que 4 horas, eu estou falando que é 0,8, né? Aqui mesma coisa, se for maior ou igual a 10 dias e menor ou igual a 6 horas, ruim, inaceitável, se eu tiver um erro entre falhas menor que 10 dias ou MTTR maior que 6 horas. Então, olha só que interessante que a gente acaba tendo aqui, galera. Eu vou até colocar um ou aqui, daí vai depender muito. Mas eu acredito que vocês entenderam a ideia, tá? A grande sacada aqui é você conseguir criar métricas, pontuar essas métricas e daí para a gente conseguir trabalhar. Mantenabilidade, né? Como que eu consigo dizer que o meu software ele tem, né? Ele tá bom para eu conseguir manter, né? Como que eu consigo pegar métricas em relação a isso? Então, pode ser uma pancada, até mesmo o nível de complexidade, o nível de acoplamento, o nível de coesão que você tem. Tá? Então, basicamente, a mantenabilidade ela descreve os custos ao longo do tempo, né, a longo prazo, baseado em uma baixa qualidade de design ou decisões de implementação. Tá? Então, toda vez que o meu software ele é ruim de manter, significa que provavelmente que eu tomei decisões que não foram tão boas, ou essas decisões eu tive que tomar correndo, e isso aí acabou também uma baixo design, né, que vai gerar uma degradação no software conforme o tempo vai passando. Quais métricas que eu posso utilizar, né? TDR, Technical Debt Ratio. Então ele vai medir a taxa de problemas conhecidos no código. Code smells, bugs ou vulnerabilidades em relação a todo o software. Quanto menor essa taxa, melhor. Sabe aquele software que você sabe que tem aquela parte que você tem que refaturar? Ou você sabe que tem um bugzinho ali, mas como ninguém usa aquela parte, eu tô deixando passar porque tem coisa mais importante ali. Ou aquela vulnerabilidade, mas ninguém se tocou e você tá botando a sujeira embaixo do tapete. Então isso aí é uma taxa que você vai medir, que são basicamente dívidas técnicas. E lembre, galera, você não fala débito técnico, você fala dívida técnica. Débito é debitar algo. Dívida é o que você deve, né? Debt em inglês significa dívida, não significa necessariamente débito, beleza? Ou aqui um outro aspecto que você tem aqui é esforço de remediação, tá? Remediation effort. O que que isso significa? É estimativa do esforço para um desenvolvedor resolver problemas conhecidos. Normalmente, ele é baseado em pessoas por hora ou por dia. O que que isso significa? Eu tenho aquele monte de débito técnico, olha só, débito técnico ou dívida técnica, né? Eu tenho um monte dessas dívidas técnicas e eu sei que para resolver aquele problema vai demorar 40 horas de um desenvolvedor.
Legal? Então, quando você sabe, tem uma estimativa de quantas horas você vai ter para resolver, né? Você consegue colocar isso na conta. Wesley, como que eu consigo ver isso? Depende muito, tá? Mas, por exemplo, existem softwares que fazem análise estática de código, que baseado nisso ele consegue gerar e verificar code smells, complexidades no código, e ele consegue gerar ali para você uma estimativa de quanto tempo demora, tá? Eu vou dar um exemplo, o SonarQube ele faz isso, por exemplo. Legal? Então, mais um exemplo aqui de tabelinha, né? Exemplo, excelente. Um ponto, né? Se o TDR for menor que 5% e a remediação for menor ou igual a 10 pessoas, né, por dia, né? 10 pessoas não, 10 horas por pessoa por dia, tá? Bom, né, 0,8, né? Se eu tiver 8% e a remediação for de, não é pessoas, é 10 pessoas a dia, é isso mesmo, 10 horas por dia, né? Ou 10 dias por pessoa. Então depende muito da unidade de medida que você vai utilizar. Ruim, 0,4, TDR 12%, né? Inaceitável, né? Maior que 12%. Então, esses atributos você que vai definir. No próximo vídeo, para não ficar muito grande, eu vou mostrar para você como que você faz uma consolidação. É bem simples para você consolidar isso, mas você tem que ter alguns critérios aí. Agora, como aqui que eu consigo consolidar e ver, né, com o meu software ele está evoluindo conforme o tempo passa. Então, baseado nisso, o que que você vai fazer? Você vai chegar e vai gerar uma consolidação. O que que significa isso? Significa que, vamos imaginar que eu peguei o meu software agora e eu falei, deixa eu olhar esses meus parâmetros. Então eu falei, olha, para mantenabilidade, o meu software, nesse momento, ele está, o TDDR dele está menor ou igual a 5% e a remediação menor ou igual a 10 horas, né? Ou 10 pessoas, pode ser por horas ou por dia, né? Ou a confiabilidade dele, tá? MTBF tá maior ou igual a 30 dias e menor que o MTDR de 2 horas. E a performance, né? A Average Response, né? A Average Response Time significa ART, tá, galera? Menor ou igual a 200 milissegundos. Então, vamos imaginar que a gente pegou o nosso software e a gente calculou e a gente chegou nesses valores aqui para mim. O ponto disso é que, baseado nisso, eu não consigo gerar diretamente uma pontuação final para verificar como que o meu software está evoluindo ou não. Então, para a gente fazer isso, o que que você vai fazer? A gente vai adicionar um peso, tá? Para cada categoria nossa. Então, para mim, se manutenção é algo extremamente importante que eu estou prezando, eu vou falar que o peso dele é de 0,4. Se a confiabilidade para mim é extremamente importante, sei lá, nesse caso eu vou colocar 0,3. E a performance 0,3 também. Então no total dá 1, se você perceber. Então você vai gerar um peso diferente para cada categoria, de acordo com o que você prioriza nos atributos, principalmente de qualidade ali no seu software. Tá? Então você vai definir esses pesos, você falar, isso aqui para mim é o que mais faz sentido. Baseado nisso, o que que você vai fazer? No final do dia, você vai ter meio que uma média ponderada que você vai ter. Então, o que que eu vou combinar? Eu vou pegar, né, o 0,8 que eu tirei aqui em cima de manipulabilidade e multiplicar por 0,4. Vou somar 1 vezes 0,3, porque eu tive a confiabilidade de 1. Né? E a minha performance, a minha performance é o de 1, né? E a minha confiabilidade de 0,6. Então, eu vou multiplicar isso e o final aqui para mim das minhas fitness functions foi de 0,8. Então, é dessa forma como o meu software ele está evoluindo. Conforme maior o número, melhor o meu software está evoluindo. Conforme menor o número, menos o meu software está evoluindo. E você pode fazer esses cálculos, pegar essas informações a cada um mês, a cada 2, a cada 3, a cada semestre, a cada 1 ano. Depende de como ou de quão perto que você quer avaliar. Obviamente, softwares que têm muitos deploys diários, né, você vai querer fazer essa análise de uma forma mais
de uma forma mais periódica, né? Agora, um software que tem poucos deploys, você não entra tantas features, não tem sentido você querer fazer isso uma vez por mês, porque o resultado vai ser muito parecido, entendeu? Então vai depender muito do bom senso do arquiteto. Então os pontos importantes que você tem que se ligar é quais são as dimensões que você quer analisar do seu software, né? Quais pontos que você quer medir de forma concreta do seu software, né? Você vai ter que definir pontos para cada situação, você vai ter que pesar cada uma dessas áreas e baseado nisso você vai gerar sua pontuação. E aí com isso você vai ter as suas fitness functions calculadas e você consegue ter uma ideia geral da qualidade do seu software. E essa qualidade que eu quero dizer é o quão bem ou mal o seu software está evoluindo ao longo do tempo. Não esquece, cria uma planilha do Excel, coloca as datas que você mediu, né? Cria uma planilha para cada característica e daí você tem a média somente daquela característica, tá? E cria numa planilha, né? Numa planilha o valor consolidado conforme o tempo for passando. Então, com isso, você consegue avaliar de mais de perto, né, o porquê suas taxas estão aumentando ou diminuindo, e aí as coisas vão ficar um pouco mais sob controle. Grande parte dos desenvolvedores, dos arquitetos, eles ficam se sentindo mal. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você olha para o software, te dá até um gelo na barriga, porque você sabe, puxa, tem coisa que não tá legal e não sei o quê, mas o que não tá legal? Né? Quantos softwares já não foram reescritos simplesmente porque somente uma característica foi analisada? Analisaram somente débito técnico, né? Só essa dívida técnica analisaram, mas a performance ele está batendo, né? A confiabilidade ele está batendo. Entende o que eu estou querendo dizer? Um software não pode ser analisado apenas por um aspecto, principalmente só pelo aspecto técnico de código. Tá? Quando você consegue ver esses números de forma consolidada, você consegue pensar, poxa, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Quais são os próximos passos para eu fazer? O que está fazendo a minha taxa ficar baixa? Ah, é a performance? Então vamos fazer um estudo de performance para melhorar isso. E quem sabe na próxima medição a gente aumenta um pouco esse ponto. Percebe como isso é importante? Então, eu acho que todo deve parar, entender, olhar com carinho isso aí. Perceba que um software que vai durar por muito tempo, um software muito grande, é preciso você ter esse tipo de coisa. Obviamente, você está fazendo o site da esquina, né? Do seu João lá, que tem uma padaria que vende 100 pães por dia, você não vai querer fazer esse tipo de coisa. Mas você está trabalhando num SaaS, que você está impactando um monte de empresa, provavelmente você vai ter que fazer. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que você tenha curtido a ideia dessa aula, tá? Ela realmente é uma aula que muda muito o jogo para você que quer trabalhar com grandes aplicações. E, obviamente, você quer evoluir ainda mais, se você acha que você aprendeu alguma coisa nessa aula, clica no link abaixo, vamos bater um papo. Eu quero entender o seu momento profissional para, quem sabe, você entrar nessa turma do nosso MBA, tá? Então, aproveita, clique aí e a gente se fala.